Eu gosto muito de aventura também, eu gosto muito de fazer algumas coisas que estão um pouco fora do normal. Eu já visitei 76 países na minha carreira, eu morei 2 anos no navio, num trabalho social, evangelístico também, cristão, e gosto de fazer algumas campanhas, levar alguns amigos para algumas aventuras, e numa delas a gente foi pedalar na cordilheira do Himalaia, né? Então, para quem gosta de pedal e para quem gosta de viajar, quem não gosta das duas coisas hoje, né? Então, para quem gosta de pedalar e gosta de viajar, isso foi uma experiência tremenda, inclusive tem um documentário, depois vocês podem assistir lá no YouTube. A gente foi num grupo aqui da cidade de Maringá, amigos mesmo, levei meu filho de 12 anos, e nós fomos pedalar na cordilheira do Himalaia, nós saímos de Katmandu, fomos até a divisa com a China, e nesse projeto fomos visitando os vilarejos do Nepal, levando ajuda humanitária, levando Bíblia, levando aquilo que a gente pode levar, a gente mesmo, um pouco de consolo, um pouco de conforto e ajuda para aquelas pessoas, e foi uma experiência muito marcante. Depois dessa viagem de bicicleta para lá, nós resolvemos ir para o Tibete, né? A gente já ouviu falar, talvez em nome de filme, né? E aí eu também estava descobrindo um pouco, fica lá na China, no noroeste da China, uma das regiões ainda menos desbravadas ou evoluídas do mundo, né? A gente ouve falar da China e tem coisas espetaculares, tremendas na China, como, por exemplo, quando a gente chegou de avião nessa região, tinha uma cidade construída para 2 milhões e meio de pessoas. Uma cidade construída para 2 milhões e meio de pessoas. Não tinha morador ainda. Isso foi em 2016, 2017. Não tinha morador ainda. Tinha um parque de diversão pronto. E a hora que não tinha a pandemia, não tinha nada. Tinha um parque de diversão pronto, com a réplica das 7 maravilhas do mundo, no tamanho original. Eles só não conseguiram reproduzir a Cataratas do Iguaçu aqui e tal, né? Mas você tinha lá a Torre Eiffel, você tinha lá as esfinges, as pirâmides, a esfinge, a pirâmide. É coisa incrível, é inacreditável. Nunca tinha sido usado ainda. Essa cidade estava pronta, mas ainda não tinha moradores. Eles estavam terminando as rodovias, tudo com 4 pistas, aquele negócio incrível. Mas dali para depois, e acho que é por isso que eles estavam começando a construir uma cidade média, pequena, né, para 2 milhões e meio para a China. E dali a gente saiu e viajou bastante de carro para o interior da China, para a região do Planalto do Tibete. E lá a gente encontrou, né, um povo muito esquecido. Antigamente era a Rota da Seda, então era, né, muito tempo atrás, uma área super significante, algo extraordinário para a história do mundo. E ali vieram, então, do Oriente Médio, muçulmanos que vinham trazendo a seda, as especiarias, trazendo as especiarias daquela região do Oriente Médio, e voltavam com a seda e fazia todo esse comércio, que levava meses e talvez anos esse trajeto para atravessar por essas regiões montanhosas. Então é gente de muita coragem, e eles foram se estabelecendo nos lugares, especialmente naquela região. Só que aí você pensa, tenta pensar comigo aqui, alguém aqui alguém aqui é oriental, só para saber? Tem algum oriental? Tem ali, tem o pessoal de máscara, não dá para ver direito ali. O chinês, né, o oriental, misturado com um muçulmano, um cara do Oriente Médio. E os muçulmanos, eles mantêm, né, por causa da religião, a característica, o culto, a forma, só que não é do modelo árabe, é do modelo chinês. A arquitetura, toda a roupa, a vestimenta, você vê muçulmano comendo macarrãozinho, noodles a todo tempo. É uma coisa assim muito singular, uma coisa muito especial, muito diferente. Tem cerca de 700 mil muçulmanos chineses que são daquela região, nascidos dali, uma geração que foi se colocando ali. E eu estou contando isso porque nessa visita a gente foi então no meio desses povos, também um trabalho social, visitamos bastante o interior daquela região. E numa das cidades que ainda é muito pouco evoluída, ainda há muita pobreza, muito abandono ali, eles são um dos povos mais esquecidos do mundo. Não tem quase nenhum, não tinha nenhum estrangeiro naquela época que falava o dialeto deles, então
era, vamos dizer, uma certa escória da sociedade, aí considerando na sociedade global. Mas tinha um hospital numa dessas cidades, e a gente foi visitar esse hospital, e aí eu vi numa parede o nome de uma pessoa escrito William Border. Até curiosidade, né? Temos tantos William nessas campanhas, né? Tem William, meu irmão, tem, né, o William representado, tem agora o William Border, tem muitos Williams. E nessa parede tinha um pouco a história desse William Border. E o que me chamou muito a atenção eram três frases, três palavras que estavam escritas ali. Era no reserve, no retreat e no regret. Então era sem reservas, sem pensar que poderia ter algo a mais. Era no reserve, como se fosse de todo o coração, com toda a minha vontade. No retreat, que é a outra frase, né? No reserve, no retreat. Então era sem retroceder, sem olhar para trás, sem voltar a outro estado, a outra situação. E por último, a gente tinha então a frase no regret, que era sem arrependimentos. E aquilo me chamou muita atenção. Puxa, eu leio, eu vi, eu gosto até da sonorização do inglês, né? Até combina as frases e tal, mas me chamou muita atenção o que significava aquilo. Por que alguém ali falava que era a história de um homem jovem americano, tinha esse papel e essa influência um século atrás naquele país, naquela região, especificamente com aquele povo. E aí, então, eu fui estudar um pouco e conhecer a história do William Border. A história de William Border passa por ser um jovem de uma família muito rica nos Estados Unidos. Um dos homens mais ricos da área de metalúrgica lá nos Estados Unidos, vivia na região de Chicago. E esse menino, quando ele tinha 16 anos, ele tinha acabado de se formar no ensino médio, e aí o pai dele perguntou para ele, o que você gostaria de fazer como um presente que eu quero te dar por se formar na escola, né, no ensino médio. Ele falou, pai, eu quero dar uma volta ao mundo, eu quero conhecer um pouco o mundo. Né? Lembrando que era uma época lá, um pouquinho, quase chegando no ano de 1900, onde tudo isso era muito complexo, muito difícil, né? E aí ele foi. E quando ele rodou o mundo e ele passou por essa região, ele voltou e ele entendeu uma coisa muito importante para a vida dele. O que era o mundo, além do mundo dele, porque ele vivia numa fartura muito grande, num país de muito sucesso, numa família muito rica, e ele viu muita pobreza, ele viu muita gente sem condição e feliz, ele viu muita desgraça, ele viu muitas pessoas abandonadas, ele conheceu o mundo como o mundo realmente é. E ele voltou e ele disse, ele sentiu um senso de propósito, que não adiantava tudo que ele tem, tudo que ele tinha, ser usado só para ele mesmo. E que o desafio para a vida dele era aceitar o desafio que Deus tinha para ele. Era ter uma vida com propósito e viver para ajudar e servir os outros. E uma das coisas mais importantes durante essa viagem foi que aquele lugar, especialmente no Planalto do Tibete, foi aonde mais o chamou a atenção sobre aquele povo e que ele poderia fazer alguma coisa por eles. Quando esse menino tinha essa idade, então ele viajou, voltou, e ali ele entendeu o seu propósito. E ele então escreveu na sua Bíblia essa primeira frase, essa primeira declaração de vida, no reserve, sem reservas, de todo o meu coração. Que seja uma primeira lição para a gente, daquilo que a gente estiver fazendo, de tudo que a gente está vivendo, que nós possamos viver toda a intensidade, com todo o nosso coração. Os desafios da vida, os desafios de hoje, os desafios dessa semana, aquilo que nós estamos vivenciando, ainda mais num tempo como esse, que nós possamos estar de todo o coração vivendo a nossa vida. Nessa época ainda, quando ele escreveu isso, ele, querendo então viver dessa forma, ele compartilhou isso com seus pais, com alguns amigos,
E algumas das pessoas davam feedback para ele, mas você é muito rico, você tem uma fortuna, seus pais são milionários. Cara, não pense em fazer esse tipo de coisa e ajudar as pessoas e servir e viajar e atender alguém que está esquecido lá do outro lado do mundo, com toda a condição que você tem. Pense bem, não desperdice a sua vida. Foi uma das coisas que ele ouviu. Não desperdice a sua vida e nem desperdice a sua fortuna. E ele então escreveu e deixou aquilo bem claro, sem reservas, de todo o coração. Viver sem reservas é viver fora da zona de conforto. E aqui eu me sinto um pouco mais confortável de poder dizer isso, porque eu acho que aqui tem muitos que estão vivendo fora da sua zona de conforto. Tem trabalhado, tem se desenvolvido, tem ido atrás, tem encarado os desafios, e é isso que nós queremos e temos o desejo de aprender também para a nossa vida e para essa manhã. A palavra de Deus em Mateus capítulo 6, 21 diz: onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Que nós possamos então lembrar aonde nós devemos colocar o nosso coração. A segunda frase então era no retreat, então sem retroceder, sem olhar para trás. E foi curioso porque o pai dele disse, antes de você então fazer qualquer coisa que você quer, você é um jovem, você ainda tem que estudar, fazer faculdade, né? E a gente apoia, né? Claro, com certeza, esse é o nosso discurso. Todo mundo tem que fazer faculdade, né? Antes de qualquer coisa, todo mundo sabe disso, a gente sabe que a gente tem que divulgar isso, mas é verdade, a gente acredita muito nisso. Eu mesmo, antes de ir para esse navio, com 14, 15 anos, eu queria ir para esse navio, comecei a namorar e eu falei para minha namorada, falei, olha, se você quiser namorar comigo, um dia casar, tudo bem, mas eu vou para o navio. Eu tinha uma convicção muito clara. E quando a gente começou a Unicesumar, foi mais ou menos nessa época, um pouquinho antes talvez, aí meu pai, eu estava trabalhando como auxiliar financeiro do Colégio Objetivo, aí meu pai, quando eu fiz 18 anos, né, terminei o colégio, tudo, 17 anos, eu tinha feito o primeiro vestibular, entrei em Direito, aí ele falou assim, olha filho, esquece esse negócio do navio aí, fica aqui com a gente, né, preciso muito de você e tal. E ele falou, eu falei para ele, pai, eu quero muito ir para o navio, não tem jeito, é meu propósito, eu acredito nisso, eu tenho chamado para isso. E ele, não sei, vamos ver e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, então tá, você pode até ir, mas primeiro você tem que fazer faculdade. Então lá de trás já aprendi essa lição. E eu entrei na faculdade, eu fiz o curso de Direito, estudei meus 5 anos, foi top, porque eu queria até antecipar para agilizar, mas nisso tudo Deus foi tendo, o seu trabalhar. Até na hora de ir embora, depois de formado, ele falou, filho, fica, eu dobro o teu salário. Eu falei, não é o salário que me vai trazer o propósito, o senso de completar aquilo que eu acredito. E até então ele falou, então vai, filho. Ele abençoou e nos apoiou. Por sinal, foi quando eu ganhei meu primeiro cartão de crédito, já naquela época, para poder viajar. Então foi muito legal, que aí eu senti todo o apoio dele em todos os sentidos. E ali, assim, a gente completou e foi nesse propósito. E ali, na história de William Border, passa um pouco por isso. Ele também sofreu muitas consequências, e ele foi estudar, mas mesmo assim ele trabalhava na sua escola, na sua faculdade, mobilizando pessoas, mostrando um pouco, porque naquela época ninguém tinha internet, ninguém tinha viajado praticamente, e ele falava das coisas do mundo para as pessoas, e muitos foram sendo impactados pela sua visão e pelo seu propósito, para aquilo que ele acreditava. Então, mesmo com as dificuldades, e aí, quando ele terminou, ele estudou na faculdade de Yale, e ele tinha ali uma ótima formação, tinha toda a condição. O pai dele chegou e disse, filho, agora você vai assumir os negócios da família, você vai trabalhar comigo. Ele falou, pai, eu quero ajudar as pessoas, eu quero trabalhar com um senso de propósito que eu acredito no meu coração, e eu posso fazer muitas coisas, mas eu quero ajudar as pessoas que estão fora daqui, do outro lado do mundo. Eu quero fazer o trabalho de alcançar essas pessoas e levar ajuda, porque nós temos muita condição e eu quero ajudar. Então o pai dele falou assim, olha filho, se você não for fazer o que eu estou te pedindo, você não vai poder trabalhar em nenhuma das empresas do nosso grupo. Você não vai ter o meu apoio para poder continuar seguindo, né, nesse legado, nessa história que nós estamos construindo. E ele tinha então todo esse desafio de herdar esse império da família, né, de ser um jovem rico. Ele recebeu muitas propostas de trabalho daí, de outras pessoas, de outros amigos dos seus pais,
Mas uma das coisas que ele disse é que o avanço na sua carreira poderia ser um retrocesso na decisão de servir a Deus. Ele sabia que tinha um chamado e ele tinha um propósito para cumprir. No retreat, sem retroceder, sem olhar para trás. A palavra de Deus em Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: uma coisa eu faço, esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para a frente. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, a nova vida que Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. E aí, por último, depois de todos esses desafios, depois de toda essa história, ele conseguiu mobilizar milhares de outros jovens universitários para sair com as suas profissões, levando as habilidades, os seus conhecimentos para ajudar as pessoas ao redor do mundo. Foram pessoas daquela universidade na época, para várias partes do mundo, para o trabalho social, o trabalho cristão. Foi um dos grandes movimentos dos últimos 100 anos, onde houve uma influência na cultura e na sociedade de apoio, de ajuda, de evangelização, de trabalho sacrificial. E ali, então, ele decidiu, e ele teve isso muito claro: eu tenho que dar esse exemplo e eu vou. Ele tinha por volta de 24 para 25 anos, e entendendo de toda a preparação, ele decidiu ir primeiro para o Egito para estudar a língua, né, do povo muçulmano, viveu com uma família síria, e ali então ele começou a se preparar para também alcançar e chegar nesse povo que ele precisava, que ele gostaria, porque ele tinha entendido um propósito para a vida dele. Mas a história de William Border praticamente acaba por aí. Ele, nesse momento, pegou uma doença, uma meningite, mesmo com todas as condições. Em menos de um ano, com 25 anos de idade, William faleceu. Um pouco antes dele falecer, ele escreveu essa terceira frase, que estava relatada na Bíblia dele, que era no regrets, sem arrependimentos. Você já imaginou alguém com toda a condição e com toda a possibilidade, com toda a formação, com todos os desafios que ele passou? Eu estou contando a história dos 16 aos 25. 9 anos de história. E quando ele chega no final da vida dele, sabendo que ele iria morrer, ele ainda escreve e ele guarda isso: sem ressentimentos, sem arrependimentos. Ele tinha uma convicção e uma certeza no seu coração do que ele estava fazendo e na intensidade que ele estava fazendo, que era isso que ele tinha para fazer. Ele tinha essa convicção, porque ele tinha um propósito. Ele tinha uma convicção daquilo que Deus chamou ele para fazer. E essa história ela foi registrada porque a sua mãe, sabendo que ele estava já muito mal, foi visitá-lo. E nessa visita, então, foi se despedir do filho, ele logo faleceu, e ela encontrou a Bíblia dele. Mas uma história que é vivida com propósito, uma história, uma vida no qual se vive os desafios, no qual a gente não fica na nossa zona de conforto, na qual a gente não fica reclamando e achando culpados, onde nós somos protagonistas da nossa história, uma história onde a gente não retrocede, não fica olhando para trás, porque tem sim dificuldades, tem problemas, tem lutas, mas a gente não fica preso ao passado, a gente olha para frente, a gente segue para o alvo. Uma história, quando a gente não se arrepende daquilo que nós estamos fazendo, ela não acaba quando ela termina. Dá para entender? Quando ela pegou essa Bíblia, ela leu e ela viu essas frases dessa Bíblia. E ali Deus tocou no coração dela e falou: a vida do seu filho tinha um propósito. E você sabe qual é. E aquela mãe, tocada por aquilo que aconteceu, e a história da vida do filho dela, e as lutas, e tudo que ele fez para chegar lá, mas aparentemente ele não chegou. Logo após o seu pai veio a falecer, o pai do menino, o esposo dela, e ela herdou praticamente toda a herança, tinha mais 2 filhos. E eles 3 juntos decidiram que a maior parte de toda a herança que eles tinham iam ser investidos no projeto, na missão e no propósito de William Border. E é por isso que hoje eu estou contando essa história para você,
Em 2016, eu fui visitar esse povo, tinha um hospital, e o nome dele era Hospital William Border, porque parte desses recursos foram enviados para a China, para aquele local, há quase 80, há mais de 90 anos atrás, foi construído aquele hospital. Hospital lindo, maravilhoso, para um povo totalmente esquecido, abandonado. E existem hoje vários projetos no mundo que ele começou em Chicago, organizações de apoio humanitário, de apoio cristão, hoje espalhados no mundo, como a missão para o interior da China. Então, o seu legado, a sua história, ela não acaba quando termina, quando a gente vive e coloca essas três coisas como prioridades na nossa vida. No reserve, sem reservas. Vamos fazer aquilo que nós estamos fazendo de todo o coração, crendo que isso é a direção e o propósito que nós temos para fazer. No regrets, sem olhar para trás, sem regressar. Sem ficar procurando culpados. E por último, no retreat, sem olhar para trás, desculpa, e depois no regret, sem arrependimentos, sem se arrepender. Eu quero finalizar esse momento dizendo para vocês que a coisa mais importante que o William alcançou foi ali no comecinho da sua vida, quando ele viu o mundo. E a gente aqui tem visto, né, o nosso mundo, o Brasil, muitos lugares. E graças a Deus nós temos o privilégio de trabalhar com educação, onde a gente leva esperança, onde a gente leva oportunidades, a gente leva propósito para a vida das pessoas. Ele encontrou uma direção e um propósito que foi servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Então, meu desafio para você nessa manhã é que você possa buscar no fundo do seu coração, que você possa analisar a sua vida e que a sua relação com Deus, ela pode trazer todo o sentido e todo o propósito daquilo que você é, daquilo que você quer ser, da história que você está construindo e de quando acabar, não terminar, do legado que você está construindo. Que você seja protagonista, contando com a vontade e os propósitos de Deus, de Jesus Cristo na sua vida. Foi isso que esse rapaz tinha no seu coração. Apesar de uma vida curta, ele entendia o seu propósito. Ele sabia a direção para onde ele queria ir. Ainda mais nos dias como hoje, com tantas pessoas ao nosso lado que estão morrendo, com tantas pessoas que estão ao nosso redor, construindo a sua história. E eu posso lembrar muito bem do meu primo, nasci com ele, vivi muito próximo dele, praticamente da minha idade, coordenador do nosso curso de Direito, escritor de livros, mestrado, doutorado, com 47 anos, há um mês atrás, faleceu da Covid. E uma das coisas que eu me alegro muito, e o que eu ouvi muito, é de ouvir do irmão, da esposa, de muitos amigos, e de eu também saber disso, que ele viveu com muito propósito, servindo a Deus em primeiro lugar e cumprindo o seu chamado, aquilo que Deus o chamou para fazer até esse tempo. Que nós possamos estar olhando para nós mesmos, crendo nisso e acreditando que Jesus tem um propósito para a minha e para a sua vida, e que nós possamos viver na intensidade disso, considerando essas três frases, olhando para isso e construindo a nossa história.